A Bíblia relata e nós sentimos constantemente em nosso corpo que nós estamos em uma batalha para fazer a vontade de Deus. Existe uma briga interna entre a nossa alma, as nossas vontades e o nosso espírito. A alma querendo fazer a vontade do nosso corpo, querendo saciar os nossos desejos. E o espírito caminhando de maneira racional, querendo fazer a vontade de Deus. Existe uma briga dentro de nós entre as nossas vontades e o nosso espírito. E se você é um cristão verdadeiro, provavelmente você está dessa maneira aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui. Para com isso, você vai matar! Tá me sufocando. Para com isso. Cara, não quebra. Tá bom, implora de joelhos. Eu imploro, dane-se. Que pé, safado. A gente vai se divertir. Não sou eu. É o Hank. Volta aqui, Hank. Eu ainda não acabei. É claro que eu usei o trecho de um filme para te mostrar que a nossa batalha é conosco. Nós precisamos entender que alimentar o espírito nos faz fazer a vontade de Deus. Alimentar o nosso espírito nos torna fortes para que façamos a vontade do Senhor. E se você é uma pessoa que não alimenta o seu espírito, você está fadado a fazer a vontade da sua carne. E a própria palavra de Deus diz que se nós alimentarmos mais a nossa carne, se nós alimentarmos mais a nossa alma do que o nosso espírito, nós estamos fadados a passar a eternidade em um lugar de terrível sofrimento. Agora, o que eu quero trazer neste vídeo de hoje é que existem muitos benefícios em alimentar o nosso espírito. Nós estamos passando por uma crise de saúde, e essa crise de saúde ela é mundial. E muitos cristãos se desesperaram e continuam desesperados porque eles não estão alimentando os seus espíritos para que o próprio Deus ministre em seus corações. Saiba que se você só alimentar as suas vontades, você não vai conseguir ouvir a voz mansa e suave do Senhor. Presta bastante atenção. Vai lá comigo em Salmos capítulo 42. Salmos capítulo 42. Vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Primeiro, o salmista diz: Por que está abatida, ó minha alma? E aqui há algo muito interessante, porque o salmista, ele está falando consigo, dizendo: Por que você está abatido? Por que olha só que interessante, a alma é o centro da vontade, a alma é o centro das nossas vontades. E o salmista ele diz: Por que você, centro da minha vontade, está abatido? Espera em Deus. Percebeu aqui? O próprio salmista ele coloca no texto, ele identifica que existe uma parte dele que quer fazer as vontades, que está olhando para aquilo que é racional. A nossa alma, ela está programada por causa do pecado para coisas mais fáceis ou até mesmo para o próprio pecado. A nossa alma, ela não quer favorecer as coisas de Deus. E a consequência disso é que essa mesma alma, ela está inclinada a acreditar naquilo que os nossos olhos estão vendo. Saiba que a fé, ela é totalmente contrária às vontades da nossa alma. É por isso que o salmista ele diz: Por que está abatida, ó minha alma? Ele sabia que a vontade dele, a vontade que estava na alma dele, não condizia com aquilo que Deus tinha para a vida dele. E nós vamos passar momentos em nossas vidas que nós nos sentiremos abatidos, mas aí nós precisamos fazer o que ele fez no versículo 6, que diz assim: Sinto abatida dentro de mim a minha alma.
Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Ou seja, ele está dizendo, eu lembro daquilo que Deus fez lá no passado. Quando a sua alma ela se encontra abatida, quando você se encontra ansiosa ou ansioso, Deus ele te convida para lembrar aquilo que ele fez no passado. Lembre-se daquilo que Deus fez na sua vida. E se você não tem em memória aquilo que Deus fez em sua vida, siga para a palavra de Deus. A palavra de Deus está repleta de situações que mostram aquilo que Deus fez e o que Deus fará em nossas vidas. Agora, Jeremias, ele dá um relato muito parecido com esse do Salmo 142. Vai lá comigo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, olha o que diz o versículo 19. Lembra-te de mim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora, note que Jeremias ele dá um relato muito parecido, né? No versículo 19 ele diz, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. E no versículo 20 ele fala, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias, assim como o salmista, ele está olhando para a sua alma, ou seja, ele está olhando para o centro de suas emoções e está dizendo, a minha alma está abatida. Só que esses homens de Deus sabiam que o que guiava eles era o espírito deles. Entenda muito bem, queridos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e moramos dentro de um corpo. Ou seja, quando você quer alimentar o seu corpo, você come um bom prato de arroz e feijão. Quando você quer alimentar a sua alma, você assiste aí um seriado, você pode também alimentar a sua alma com a própria refeição. Você lê um livro, você assiste alguém contando uma piada, você alimenta a sua alma, se alegra com o entretenimento. Agora, para alimentar o seu espírito, você precisa estudar e você precisa buscar a presença de Deus. O Espírito fala sobre aquilo que é racional, aquilo que nos guia, que nos direciona para o caminho do Altíssimo. Quando Jeremias e até o próprio salmista está falando a respeito de suas almas, eles estão falando sobre o centro de suas emoções. Mas assim como o próprio salmista, Jeremias, ele termina o versículo 21 dizendo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus ele te convida a olhar lá para trás a respeito de tudo aquilo que ele fez na sua vida. A morte na cruz do Calvário, ou até os pequenos milagres, os livramentos que ele fez na sua vida. Saiba que é muito importante você alimentar o seu espírito para que no dia da aflição da sua alma, você não perca a sua esperança e o próprio Espírito Santo, através do seu espírito, é uma conexão. O Espírito do Senhor, conectado com o seu espírito, traz ao seu coração aquilo que te dá esperança. Agora, Gálatas capítulo 6, vai lá comigo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, nos versículos 16 e 17. Olha o que diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, como eu falei no início, você tem o seu espírito que ele precisa estar em conexão com o Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Lembra? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Significa o quê? Olhar para aquilo que Deus fez no passado, olhar para a palavra de Deus e buscar essa esperança, esta consolação nas Sagradas Escrituras. E quando eu falo a respeito da alma, você não precisa fazer nenhum esforço, porque só pelo simples fato de você estar parado, olhando para um lugar bonito, você já está fazendo a vontade da sua alma. É muito fácil fazer a vontade da alma ou fazer a vontade da carne. Aqui o apóstolo Paulo ele cita a carne, mas é a mesma região, né? O mesmo local, a alma, a carne, o centro das nossas vontades. Nós temos a opção de alimentar o nosso espírito todos os dias. Mas, infelizmente, a maioria dos cristãos escolhem fazer a vontade de suas almas. Eu quero fazer um exercício com você aqui agora. Coloque aí de uma maneira proporcional. Você precisa aí comer mais ou menos 500, 600 gramas de comida. A sua refeição do almoço ela deve ter mais ou menos umas 500 gramas. Vamos imaginar que você é uma pessoa super educada e come direitinho. 400, 500 gramas. Esse é o peso do seu prato. Se você fosse colocar de uma maneira proporcional
Pensando que você faz aí de 3 a 5 refeições por dia. Você se alimenta com o mesmo engajamento em relação à palavra de Deus? Você alimenta o seu espírito na mesma proporção que você alimenta o seu corpo? Você alimenta o seu espírito na mesma proporção que você alimenta a sua alma? Será que as refeições espirituais que você faz para alimentar o seu espírito, elas são proporcionais às refeições que você faz para alimentar o seu corpo ou a sua alma? Olha o quão isso é importante. Olha o quanto isso é importante. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, no versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Saiba que Deus, ele se comunica com você através do seu espírito. Lembra? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Que Deus é espírito e que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós precisamos nos relacionar com Deus, que é espírito, de uma maneira espiritual. E quando o texto de Provérbios fala que o nosso espírito, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, significa que o seu espírito tem uma conexão com o espírito de Deus. É uma espécie de Wi-Fi. Você ora, você lê a palavra de Deus, e a consequência disso é que o seu espírito fica treinado. Significa que você ligou o seu Wi-Fi. E aí Deus, que está sempre com uma conexão altíssima, ele deixa o seu espírito iluminado, ele fala ao seu coração. Por isso que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nós precisamos deixar o nosso espírito treinado, nós precisamos ter sensibilidade espiritual para que Deus se comunique conosco. Deus, ele está falando com seus servos, mas somente aqueles que estiverem treinando o seu espírito é que vão ter a conexão com Deus Todo-Poderoso. Seja para fugir de um pecado que te atormenta, difícil agora, seja para fugir de um pecado que te atormenta, seja para tirar essa aflição que está corroendo a sua alma, saiba que Deus, ele quer comunicar com seu espírito. E se a aflição ela está te consumindo, existe uma paz que excede a todo entendimento. E somente aqueles que estiverem com o seu espírito treinado, que estiverem alimentando, aqueles que realmente estiverem alimentando os seus espíritos, é que vão se conectar com Deus Todo-Poderoso. Não deixe o pecado te vencer, não deixe a sua alma te afligir, porque existe um Deus que derrama em nossos corações o escape e a paz que excede a todo entendimento. Eu espero que este vídeo tenha alimentado o seu espírito e que Deus fale cada vez mais ao seu coração. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.